Olá, filhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso grupo 3, falando sobre preposição, que é um assunto que a gente vem vendo ao longo da nossa trajetória, né, estudantil, acadêmica. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre preposição. Acredito que vocês já saibam, e a gente vai reforçar um pouquinho hoje. Preposição é uma palavra invariável, ou seja, que não se flexiona em gênero, número, e que liga dois termos de uma oração, tá? Esses termos nós chamamos de antecedente e termo consequente, que o consequente é o termo que vai retomar ou vai explicar o meu termo antecedente. Aí aqui tem um exemplo, consumo de água. Aí consumo é o termo antecedente, o de é a preposição e água é o termo consequente, que vai explicar o meu termo antecedente, que no caso aí é consumo. Nós temos aquelas preposições que nós chamamos de preposições essenciais e as preposições acidentais. As preposições essenciais são assim chamadas porque, quando são utilizadas em uma oração, exercem o seu sentido próprio, né? O sentido de sua própria natureza, que é o sentido preposicional, ou seja, são puramente preposições. Aí eu coloquei alguns exemplos, tá? Que são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante. Enfim, essas preposições são chamadas de preposições essenciais porque elas são, de sua própria natureza, preposições. Diferente das preposições acidentais, que elas são advindas aí de outras classes gramaticais e que dentro de uma oração elas podem exercer a função de preposição, tá? E para explicar melhor, preposições acidentais são aquelas que provêm de outras classes de palavras, mas podem transformar-se em preposição ao se conectar termos de uma oração. Aí tem aí exemplos: durante, excesso, exceto, perdão, mediante, conforme, consoante, fora, afora, segundo, senão e etc. Aí eu coloquei aqui, filhos, dois exemplos aqui, ó. Ele era inquieto, queria viajar o mundo afora. Nesse primeiro exemplo, afora é um advérbio, que tem o significado aí de continuidade ao longo de. Mas no segundo exemplo, esse afora, ele é de fato uma preposição. Vamos ler aqui o exemplo. Afora, pequenos erros, ela foi muito bem na prova. Esse afora aí significa aí exceto. E aí, de fato, tem aí o sentido, né? E classificado dentro da classe gramatical como preposição. Uma preposição acidental. Tá bom, filhos? Aí a locução prepositiva é a união de um advérbio. Lembra de advérbio? Palavra que modifica o meu verbo, meu advérbio, tá? E o meu adjetivo. É a união de um advérbio e uma preposição, mantendo o valor de preposição na oração. Aí exemplos de locução prepositiva: apesar de, acima de, abaixo de, a fim de, além de, por conta de, em frente a, junto a, perto de. Eu coloquei alguns exemplos que é para quando vocês identificarem na frase, e dependendo da oração, é claro, quando nós formos treinar nos exercícios, nós vamos identificar aí as locuções. Aí dentro da preposição nós temos o que nós chamamos de combinação e contração. Combinação ocorre quando a preposição acompanha outra palavra e nenhum fonema, ou seja, nenhum som é perdido. Aí eu coloquei o exemplo: a mais o, que aí é igual a ao, dentro de um texto, né? Ao é uma preposição, o a junto com o o, que forma ao. As duas letrinhas se juntam e não há perda de nenhum som, de nenhum fonema, tá? A mais onde? Aonde forma. Isso é a combinação. Quando eu junto as minhas letras e nenhum som é perdido, tá, filhos? Diferente da contração, que é quando as palavras se unem e ocorre a perda de um fonema, que é o exemplo de i mais a, que é igual a dá. Aí o sonzinho da letrinha E, da vogal E, é perdido e fica dá. De mais O fica dó. O som da vogal E também é perdido. Em mais O, tá bem aqui, ó. Em mais O, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Em mais O, que é igual a no, tá, filhos? Aí aqui por mais A, que é igual a pela. Pela. Algumas letras perdem o som, viu? E aí é a contração. Em mais este, aí fica neste.
Aí a contração é quando eu uno as letrinhas e um som é perdido em alguma dessas palavras. Aí nós temos aqui a carga semântica, que dentro da língua portuguesa, a semântica estuda o significado, tá, filho? As preposições também assumem diversos valores semânticos, ou seja, dependendo do contexto da frase, ela vai ter o seu significado. Aí eu coloquei aqui. A preposição, ela pode ter o valor semântico de posse. Aí eu coloquei um exemplo. Esses artigos são da Constituição Federal. A preposição também pode ter o valor de causa, que há pessoas morrendo de fome. Pode ter também o valor de matéria, os objetos feitos de... Aí eu não coloquei aqui, mas os objetos feitos de porcelana, vamos colocar assim, devem ser levados a um museu nacional. As preposições também têm valor aí semântico de um assunto. Os jornais noticiaram sobre a necessidade de ações comunitárias em Brumadinho. As preposições também têm valor semântico de companhia. Irei com meus amigos à ação social do bairro, assim como tantas outras que também vocês podem acompanhar no livro Coque. Filhos, agora a gente vai treinar esse conteúdo melhor dentro dos exercícios, que aí eu vou explicando cada divisão, cada tópico desse, dentro dos assuntos, e vai ficando melhor pra gente compreender, tá bom, meus amores? Vamos lá, cliquem no Zoom pra gente fazer a nossa aula e treinar os exercícios, tá? Beijinhos.